Você tá com medo do quê? Eu queria falar um pouco de anarquismo porque eu realmente acredito que a grande maioria das pessoas tem uma concepção completamente errada do que essa palavra significa. E a grande verdade é que anarquismo assusta as pessoas. E eu me pergunto, por que anarquismo assusta as pessoas? Porque as pessoas têm medo de autogerência, porque as pessoas têm medo de se autogerir, porque nós precisamos morbidamente do nosso governo. Por que simplesmente não sumir com o nosso governo? E fazendo essas perguntas, eu notei que essas perguntas elas levam a um ponto muito mais psicológico do que político, porque a grande verdade é que as pessoas têm medo de se autogerir. As pessoas elas precisam de ordem, elas precisam, o mais interessante que isso, elas acreditam que elas precisam de ordem, porque elas foram infantilizadas. Nós temos, como uma vez eu disse, nós temos uma relação paternalista com o nosso governo e principalmente com os nossos governantes. E isso talvez seja uma herança da época da escravidão. E eu não vejo diferença alguma da forma de governo que nós temos hoje de escravidão pura e simples. Porque se você pesquisar um pouco, você vai encontrar muito rápido, esses dados são muito fáceis de qualquer pessoa ver. Aliás, nem precisa, todo mundo sabe a quantidade de imposto que a gente paga. Todo mundo sabe o quanto é exorbitante. Mas o que eu queria que você soubesse é o quanto de tempo, proporcionalmente, nós passamos trabalhando para pagar imposto. E talvez muitos meses durante o ano do nosso trabalho são simplesmente para pagar imposto. E nós sabemos que o Brasil tem níveis de desigualdade extremos e absurdos, e ao mesmo tempo nós pagamos uma quantidade absurda de impostos. Então, esses dois fatos, eles são completamente paradoxais. De um lado, nós pagamos uma quantia absurda de dinheiro ao governo. Nós somos um dos países que mais paga impostos no mundo. E do outro lado, nós somos um dos países que tem a maior desigualdade social. Quer dizer, isso é completamente paradoxal. Isso é ilógico. Anarquia não é ilógica. Isso é ilógico. Esse governo que nós usamos, esse governo não é racional. Se você tem medo de anarquia porque você tem medo de irracionalidade, então você já vive na anarquia, porque o nosso governo ele é completamente irracional. E o modo como nós aprendemos a nos gerir também é completamente irracional. Porque nós ensinamos as crianças a serem, nós infantilizamos as crianças para fazer com que elas acreditem que elas precisam de governo, que elas precisam de ordem, ou que eu poderia dizer uma ordem abstrata, artificial, como a ideia de governo. Então, eu me pergunto, por que nós continuamos com o governo? Nós somos educados a fazer isso. E o pior de tudo é que nós passamos isso para frente. Então, eu gostaria que ao longo desse vídeo eu vou deixar alguns links. Se você puder clicar em algum para poder conhecer um pouco mais sobre anarquismo e ter uma ideia real do que isso significa, eu realmente recomendo. E eu queria falar nisso também porque nesse exato momento está ocorrendo revoltas, protestos em Londres, na Inglaterra toda, na verdade. E protestos de rua, e violência policial, e carros sendo queimados, e gente sendo presa sem mandatos. Então, eu me pergunto,
Por que nós brasileiros somos tão pacíficos em relação a isso? Por que nós somos tão masoquistas com nós mesmos? E dá pra ver que nós temos um complexo de inferioridade muito grande em relação aos outros países. Então, eu me pergunto, isso é uma relação perigosíssima. Você pega um povo que não tem autoestima, não tem educação, e exatamente esse povo que não tem autoestima nem educação, tem um governo que cobra os maiores impostos do mundo. E exatamente esse povo que não tem autoestima nem educação vive numa das sociedades mais desiguais do mundo. Por que tantos partidos políticos? Eu me pergunto. Por que dezenas e dezenas e dezenas de partidos políticos? Porque os candidatos políticos são sempre os mesmos. Preste atenção, os candidatos políticos são sempre os mesmos. São as mesmas pessoas que pulam de partido para partido, de proposta para proposta. Eles mudam como um vento. Essas pessoas, eles são como gangues. E você está dando seu dinheiro para eles. Então, me responda, não é isso que parece irracional? Não seria muito mais racional se nós educássemos as pessoas para que elas tivessem autogerência e não precisassem tanto que um suposto governo tomasse conta do dinheiro delas? Isso parece racional para mim. Então, a proposta desse vídeo não é explicar o que é anarquismo. Como eu digo, eu vou deixar alguns links, mas é só para levantar a questão, para que talvez você possa conhecer um pouco mais sobre isso. Porque eu realmente acredito que mudanças políticas drásticas estão a caminho. E na verdade, eu prefiro acreditar nisso. Eu não quero acreditar que nós nos tornamos ovelhas entre lobos.